Olá, o programa Direito Sem Fronteiras de hoje fala dos prejuízos e dos problemas que a corrupção causa em qualquer país e também de como isso tem sido enfrentado mundo afora. Vamos conhecer a Globee Network, a rede operacional global de autoridades de execução da lei anticorrupção criada pela ONU em 2021. Em maio deste ano, uma delegação brasileira participou da 6ª reunião plenária da Globee Network, no Azerbaijão, na Ásia. Representantes da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União ajudaram a definir os princípios para a cooperação direta entre os mais de 100 países que compõem a rede. Eles trocam informações e fazem operações conjuntas para esclarecer e combater casos de corrupção. Em 4 anos, a parceria entre a AGU, a CGU e a Globee Network resultou na recuperação de mais de 10 bilhões de reais por meio de acordos de leniência. Para conversar sobre esse tema, estão aqui conosco no estúdio 2 convidados. Boni de Moraes Soares, Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais da AGU, a Advocacia Geral da União. E também Felipe Brant, Diretor de Responsabilização de Entes Privados da CGU, a Controladoria Geral da União. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Primeira pergunta que eu faço é para o Boni. Eu acho importante a gente começar dimensionando o problema. Qual a importância que a corrupção tem no mundo hoje? Atinge só países pobres? Atinge também países do chamado norte global? O que você nos diz? A corrupção transnacional é um problema que está na agenda global, tem chamado os estados à ação, haja visto o impacto que a corrupção gera na capacidade de desenvolvimento desses países. Estima-se que entre 1 trilhão e 3 trilhões e meio de dólares são desviados anualmente dos cofres públicos em razão da corrupção. Isso dá mais ou menos o PIB do Brasil, hein? Dá mais ou menos exatamente, o que pode significar até 5% do PIB global. É de fato um problema de imensa proporção para o mundo todo. Se a gente observa esse fenômeno setorialmente, a situação é ainda mais grave. Por exemplo, no setor de saúde, estima-se que até 7% de todos os recursos destinados ao fornecimento de medicamentos, construção de hospitais e todos os segmentos do fornecimento de infraestrutura e bens ligados à saúde são desviados por corrupção. E é um mal de país pobre ou também de país rico? Não, é um mal que se alastra em todo o globo. É claro que os países de desenvolvimento sofrem mais com o problema. Haja vista que já são mais limitados na capacidade de entregar recurso público para a realização de direitos. Então, a corrupção é um fenômeno global, mas o impacto da corrupção, ele é sim maior nos países de desenvolvimento. E Felipe, qual é o impacto da corrupção na vida das pessoas, na prática e também na economia dos países? O Boni já nos falou um pouco sobre isso, mas eu acho importante a gente dimensionar melhor. Qual é o impacto? Esse é um tema muito importante e muito relevante para todos os países. E o impacto ele é muito significativo, principalmente para quem é mais vulnerável. Há um impacto na saúde, na educação, na implementação de todas as políticas públicas. E esse impacto majorado em relação a quem é mais necessitado decorre de que eles necessitam mais das políticas públicas, né? Eles precisam do hospital, eles precisam ali da escola e eles terminam ficando muitas vezes sem essa escola ou esse hospital, ou tem um atendimento prejudicado, ou não há a correta alocação ou execução da política pública. Felipe, vamos falar da Rede Global Anticorrupção, da qual a CGU participa. Como é que ela foi formada? Tem ligação com a ONU, não é isso? Perfeito, Guilherme. Ela tem ligação com a ONU, foi criada recentemente, em 2021, e agora atualmente está com mais de 100 países. Então, estamos absorvendo nessa rede uma grande quantidade de países, sejam eles os mais ricos ou sejam os mais pobres. E isso é muito importante para que essa troca de informação possa ocorrer independente de quem esteja do outro lado, seja cometendo ilícito, seja quem está também investigando, e possa ocorrer da melhor forma essa troca de informações para as autoridades que estão apurando.
E, Boni, além da CGU, a AGU, Advocacia Geral da União, também tem representação na rede global, não é isso? Quem mais no Brasil? Me parece a Polícia Federal, o Ministério Público, não é isso? Polícia Federal e o Ministério Público Federal, exatamente. E você é vice-presidente da rede, está correto? Sim, sim. Qual é o papel exatamente que a AGU representa lá nessa rede? Bem, como o Felipe disse muito bem, a rede foi criada em 2021, portanto é uma estrutura muito jovem ainda, quando se fala, né, quando se compara com outras estruturas de cooperação internacional. Ela está colocada sob os auspícios das Nações Unidas, ela é secretariada pelo Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, está sediado em Viena, e tem uma governança composta por uma Assembleia Geral, um presidente, um vice-presidente, além de um comitê diretivo formado por 15 países. O Brasil é representado, como você disse bem, pela CGU, pela AGU, pela Polícia Federal e temos também o Ministério Público Federal como membro auxiliar da representação brasileira. Eu, pessoalmente, não represento hoje, né, a AGU e o Brasil porque ocupa a função de vice-presidente, né, um mandato de 3 anos que foi iniciado em janeiro deste ano, vai até o fim de 2027. Mas a gente tem colegas na Advocacia Geral também que fazem esse papel, junto com o Dr. Felipe, da Controladoria Geral e colegas da Polícia Federal e do Ministério Público. A rede tem crescido bastante, hoje nós temos 235 instituições, autoridades de execução da lei anticorrupção, como chamamos, né, que são originadas de 126 estados partes da Convenção da ONU contra a Corrupção. Então é uma estrutura que, apesar do pouco tempo que temos, ganhou uma envergadura já bastante considerável, o que atrai mais responsabilidade para o trabalho que a gente realiza lá. E, Felipe, qual é o papel exato da CGU na rede? A CGU, atualmente, ela está com a atribuição de responsabilização de entes privados com base na lei anticorrupção. Essa responsabilização, ela se dá em relação aos atos que são cometidos por empresas brasileiras, seja no Brasil ou no exterior, ou também por empresas que estão sediadas no exterior e cometem atos ilícitos em face do Brasil. Esse processo de responsabilização, ele pode acarretar multas, pode acarretar publicação extraordinária e também, se estiver relacionado a contratos da administração pública brasileira, podemos sancionar também com restrições de contratar com a administração. E nós não falamos ainda do papel da Advocacia Geral da União. Qual é o papel? A Advocacia Geral da União é parte desse sistema brasileiro de instituições anticorrupção, né? Digamos assim. Nós temos a CGU e a AGU atuando numa perspectiva civil e administrativa, e nós temos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, já numa perspectiva criminal, né? No enfrentamento da corrupção no âmbito criminal. E, claro, isso no âmbito federal, porque se nós estendermos esse raciocínio para a esfera estadual, nós encontraremos também os Ministérios Públicos Estaduais, as polícias judiciárias, né? As polícias civis, as controladorias de Estado, as advocacias de Estado, todas as instituições que no âmbito estadual realizam esse trabalho. A AGU, especificamente, tem como missão institucional representar judicialmente e extrajudicialmente a União e prestar assessoramento também ao Poder Executivo, né? Assessoramento e consultoria jurídica ao Poder Executivo. Nessa atividade, nós temos ali a representação dos interesses da Controladoria Geral da União, por exemplo, que volta e meia, no exercício das suas funções, precisa da obtenção de uma determinada ordem judicial no Brasil. Para além dos casos de interesse da CGU, nós temos também ações de improbidade administrativa manejadas pela própria AGU que buscam a recuperação de patrimônio público desviado por corrupção. E para completar, Guilherme, a AGU também realiza um trabalho de promoção da representação dos interesses do Brasil em tribunais estrangeiros em busca da recuperação de ativos desviados de corrupção. E aí, veja, nós temos um trabalho de duas vertentes, né? Nós temos processos no Brasil que em certo momento podem ser considerados processos de combate à corrupção transnacional, porque há algum elemento de internacionalidade no processo. O réu mora fora, os ativos que ele desviou da corrupção estão na Suíça ou nos Estados Unidos, por exemplo. E nós temos os casos que já nascem em tribunais de outros países. Em qualquer dessa hipótese, surge a necessidade da cooperação internacional e eu acho que é aí que entra o papel de redes de cooperação como a Globi
para ajudar os nossos colegas na AGU que conduzem as ações de improbidade na ponta, né, nos diversos estados do Brasil, os agentes da Controladoria Geral também que conduzem seus processos, assim como delegados de Polícia Federal, procuradores da República, promotores de justiça, delegados de Polícia Civil. Esse é um ponto importante de se destacar. Nós temos 4 instituições federais representando o Brasil na Globi, mas a Globi não serve apenas a essas 4 instituições federais. Nós somos, na verdade, pontos de comunicação entre a rede e o Brasil, mas ela é útil e importante para toda e qualquer autoridade de execução da lei anticorrupção no nosso país, o que inclui todas essas instituições estaduais que eu mencionei. No último mês de maio, houve uma reunião internacional da Globi no Azerbaijão e de lá, me parece, saiu um documento. Eu gostaria que você nos falasse um pouco do que aconteceu na reunião e que documento é esse. Guilherme, é muito interessante essas reuniões por diversos eventos que ocorrem lá. Reuniões bilaterais com países que possibilitam que possamos ter troca de informações e conhecimentos sobre as estruturas. Isso, por exemplo, para a CGU é muito importante. Nós somos o responsável por fazer a responsabilização de pessoas jurídicas nos atos ilícitos transnacionais. Então, hoje em dia, com o mundo globalizado, é comum que tenhamos empresas multinacionais que vêm para o país e podem estar fazendo ilícitos que precisam ser apurados. Então, nós precisamos, muitas vezes, de compartilhamento de informações com outros países. A estrutura jurídica desses outros países, às vezes, é muito complexa e diferente da nossa. Precisamos entender como essa estrutura está formada, quais órgãos são e suas atribuições, para que depois possamos fazer uma cooperação mais direcionada e solicitando documentos e informações que efetivamente vão auxiliar nos nossos processos de responsabilização. Por outro lado, a CGU também, nessa ideia de responsabilização de pessoas jurídicas, nós podemos firmar acordos com essas pessoas jurídicas, em conjunto também com a AGU e com a MPF, como firmamos recentemente o ACT, que possibilita essa atuação em conjunta. Nesses acordos que são firmados com pessoas jurídicas, muitas vezes é necessário que a gente possa também recuperar ativos do exterior, trazer. Então, essa rede possibilita que tenhamos essas informações de uma maneira mais ágil, considerando que há trocas de informações informais e conhecimento de uma forma mais rápida do funcionamento dos outros países. E, Boni, eu gostaria que você falasse também sobre a reunião do Azerbaijão, na medida em que você é vice-presidente da rede, nos dando mais detalhes. Afinal, o que o mundo ganhou com essa reunião lá no Azerbaijão. Mas vou pedir que você responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos dos prejuízos e dos problemas que a corrupção causa em qualquer país e de como isso tem sido enfrentado mundo afora. Para falar sobre o tema, estão conosco aqui no estúdio, em Brasília, 2 convidados. Boni de Moraes Soares, Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais da AGU, Advocacia Geral da União. E também Felipe Brant, diretor de responsabilização de entes privados da CGU, a Controladoria Geral da União. Boni, eu gostaria que agora você nos respondesse a pergunta que eu deixei no ar no bloco anterior sobre a reunião que houve no Azerbaijão da Rede Global de Combate à Corrupção. O Felipe já nos deu algumas informações, acho importante a gente avançar um pouco mais. Como vice-presidente da rede, o que você considera de importante que o mundo ganhou com essa reunião? Guilherme, muito obrigado pela pergunta, ela é central para essa nossa conversa de hoje. Acho que para que a audiência entenda o que nós ganhamos com a plenária de Baku, no Azerbaijão, é preciso entender um pouco melhor o que é a Globi na prática. A Globi é uma rede operacional, como o próprio nome informa. Uma rede operacional global de autoridades de execução da lei anticorrupção. É uma rede de cooperação entre essas autoridades. Então, ela é uma rede voltada aos casos de corrupção transnacional. E que tipo de cooperação é prestado por meio da Globi? A cooperação chamada de cooperação informal ou cooperação direta, a cooperação para troca de informações. No mundo da cooperação internacional anticorrupção, como de resto ocorre na cooperação jurídica internacional em geral, toda vez que eu preciso obter uma prova para um processo que eu conduzo aqui no meu país, toda vez que eu preciso fazer cumprir uma decisão judicial nacional num outro país,
eu preciso lançar mão dos mecanismos de cooperação jurídica internacional indireta, a cooperação que funciona por meio de autoridades centrais. Então, você tem tratados que regulam essa cooperação jurídica, essa cooperação que se presta à notificação oficial de documentos, por exemplo, aqui um estrangeiro responda a um processo no Brasil, a cooperação para a obtenção de provas. Então, se você tem uma prova no exterior que precisa ser trazida a um processo no Brasil, é fundamental lançar mão da cooperação indireta, da cooperação jurídica formal por meio das autoridades centrais. Da mesma maneira, quando você precisa fazer cumprir uma decisão de bloqueio de bens, por exemplo, né? Uma decisão brasileira que determina o bloqueio de ativos, de recursos em contas bancárias em Genebra. Você também precisa lançar mão dessa cooperação jurídica internacional por meio das autoridades centrais, de acordo com os tratados de cooperação jurídica internacional que os diversos países celebram. A Globi não faz isso. O que nós fazemos? Nós trocamos informações que muitas vezes são essenciais para que a cooperação formal funcione. Então, para que eu possa pedir a citação ou a intimação de uma empresa lá fora para responder um processo aqui, eu preciso saber primeiro qual é o endereço dessa empresa. Então, é aí que entra a Globi. Em 2 cliques, eu aciono um colega, um representante de uma autoridade de execução da lei anticorrupção, designado para a rede, e pergunto a ele, olha, você tem como descobrir o endereço, né, dessa empresa por aí? Que eu preciso fazer uma citação, uma intimação dela. Essa é apenas uma informação básica, você pode ir muito além. Podemos ir muito além. Toda vez que se falar de obtenção de informações em caráter informal, nós podemos acionar a Globi. É aí que entra, por exemplo, o acesso a bancos de dados, a diretórios, a repositórios de informações públicas, que muitas vezes para nós aqui, para as nossas equipes, não são de fácil acesso, não são de conhecimento, mas que são fáceis para que uma autoridade estrangeira possa acessar e, consequentemente, atender ao nosso pedido. Então, vale, por exemplo, para obter informações sobre endereço de pessoas envolvidas em atos de corrupção. Vale, por exemplo, para obter informações sobre bens, né, em cadastros públicos, né, carros, imóveis, aeronaves, embarcações que possam ser de propriedade daquela pessoa. E aí, veja, eu obtenho informação sobre o ativo, sobre o bem da pessoa, de maneira informal. Depois eu peço a cooperação formal para bloquear aquele bem. Porque eu não posso simplesmente mandar um pedido para o exterior dizendo, olha, bloqueie qualquer coisa que você encontrar do Guilherme. Precisa fundamentar. Você não pode fazer isso. Você precisa fundamentar em relação aos fatos, qual é a acusação, qual é o processo, e direcionar o pedido para bens específicos. É aí que entra a Globi. A reunião de Baku foi fundamental para estabelecer bases operacionais sobre como isso pode acontecer, e a gente acabou aprovando documentos fundamentais nesse sentido. Agora, Felipe, são apenas 3 anos de existência, ou um pouco mais, 4, né? 2021 para até agora, 4 anos, e os instrumentos estão nascendo a partir dessa reunião de Baku, mas de qualquer maneira, há resultados concretos já que possam ser mostrados no combate à corrupção no mundo inteiro? Foi muito interessante essa pergunta, Guilherme, porque a gente teve inclusive painéis interessantes nessa última plenária, que a CGU pôde apresentar resultados dos trabalhos dela, inclusive em trabalhos que são em conjuntos também, CGU, AGU e MPF. Por exemplo, nessa parte de responsabilização de pessoas jurídicas, firmamos vários acordos de leniência, 32 sendo mais exatamente até agora, com recolhimento de mais de 10 bilhões de reais. Assim como podemos apresentar outras formas de acordo, que foram o termo de compromisso. Ele é uma forma de acordo que foi criado em 2022, então recente, onde foram firmados mais de 57 acordos e também obtivemos mais de 75 milhões de valores recolhidos para os cofres da União. Então, isso é uma forma de a gente estar apresentando para os outros países tanto o nosso modelo e esses outros países poderem replicar, como também incentivando para que eles, conhecendo o nosso modelo, quem sabe a gente faça acordos em conjunto em relação a empresas do exterior que estão fazendo ilícitos no Brasil. Assim como já aconteceu anteriormente, o Brasil, aqui em parceria com autoridades americanas, que fizemos acordos em conjuntos que são muito importantes para o nosso país, ao estar trazendo uma responsabilização
com celeridade e também recuperando valores para o nosso país. Boni, essas informações do Felipe mostram ações basicamente brasileiras e internacionalmente. O que a gente pode dizer desses 4 anos de existência? Que balanço pode ser feito? Bem, eu posso dizer, eu trabalho com assuntos internacionais há 20 anos, Guilherme. Eu nunca vi uma estrutura internacional se mover de maneira tão sólida e rápida como a Globi. Em 4 anos, nós nascemos com uma carta de constituição, que é como se fosse a constituição da rede. Já adotamos diretrizes para a seleção de membros do comitê diretivo, eleição de presidente, vice-presidente, ou seja, tem todo um trabalho, um aparato de governança que precisa ser criado, né? Porque quando você cria qualquer estrutura do nada, você precisa primeiro montar as bases dessa governança. Então, nós já temos diretrizes para a seleção de membros do comitê diretivo, eleições das posições de liderança. Nós acabamos de adotar agora diretrizes para o estabelecimento de escritórios regionais da rede, né? Já há projetos nesse sentido. E aprovamos agora 2 documentos operacionais fundamentais no funcionamento da rede. Os princípios orientadores da cooperação direta para a troca de informações e um modelo de acordo que pode ser utilizado pelos países de maneira bilateral ou multilateral também para a cooperação direta. E Felipe, o Brasil tem uma lei importante nessa área, a Lei Anticorrupção, como ficou conhecida. Ela dialoga com a rede global de alguma forma, ajuda? Essa lei ela é muito importante, Guilherme, no seguinte sentido, porque ela é o que possibilita a atuação da CGU na responsabilização de entes privados, seja pelos atos de corrupção propriamente dito, como a própria nomenclatura que foi difundida no país, né, de lei anticorrupção, mas ela também envolve outros ilícitos que podem ser relacionados a contratos, a obstaculização de fiscalização de órgãos governamentais, então vai bem além. Ora, Boni, o combate à corrupção muitas vezes, quase frequentemente, é instrumentalizado por grupos, por partidos políticos. Isso se deu até num passado relativamente recente no Brasil. Como evitar isso? Como fazer um combate à corrupção profissional, que não seja marcado por essas questões político-partidárias? Como evitar isso? Desenvolvendo instituições públicas fortes, construções institucionais sólidas que conduzam procedimentos a partir da técnica e de institutos jurídicos bem desenhados, com fortalecimento também de mecanismos de governança e de prestação de contas, né, das instituições públicas que conduzem, que realizam essa atuação. O Brasil, apesar de todos os problemas, eu sou sempre muito otimista com o cenário. Eu acho que a gente aprendeu muito com episódios recentes, aprendeu que é preciso construir instituições de combate à corrupção com a preservação de direitos fundamentais, com a preservação de direitos humanos, porque só assim o combate à corrupção é sustentável, né, e é constitucional, né, é condizente com os princípios da nossa Constituição. Acho que nós tivemos episódios, sim, lamentáveis, tristes na história recente, de consequências negativas de algumas atuações específicas, mas eu acredito que, no geral, nos últimos 15 anos, 20 anos, nós obtivemos um desenvolvimento institucional, jurídico, normativo muito bom, muito forte, para que esse combate à corrupção continue crescendo. Bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço muito aos dois pela participação. Eu conversei com Boni de Moraes Soares, Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais da AGU, Advocacia Geral da União, e também com Felipe Brant, Diretor de Responsabilização de Entes Privados da CGU, a Controladoria Geral da União. Então, mais uma vez, obrigado aos dois e muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa.